governador Tarcísio de Freitas enviou à LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei para anistiar as multas de quem não usou máscara durante a pandemia de Covid. Se aprovada, a medida beneficiará Jair Bolsonaro, de quem Tarcísio foi ministro. As multas do ex-presidente somam mais de R$ 1 milhão. Mas que mãozinha, hein? Que mãozinha na roda, que ajudinha. Que ajudinha para o cabo eleitoral. O deputado Eduardo Bolsonaro é outro que pode ser beneficiado pela anistia. O governo de São Paulo cobra mais de R$ 113 mil do parlamentar por ter descumprido a norma. Ao todo, as multas superam R$ 72 milhões, segundo o governo estadual. Parte desse montante já foi paga ou está em curso para pagamento, de acordo com o documento encaminhado à Alesp. O governo Tarcísio alega que as multas tinham a intenção de promover a conscientização para prevenir o contágio e não o intuito arrecadatório, acrescentando que as penalidades aplicadas na pandemia sobrecarregam a administração com o gerenciamento de processos administrativos. No documento, a gestão estadual pede que o projeto seja analisado em caráter de urgência na Alesp. Olha só, Wilson, eu não sei qual a opinião que você tem, mas é o seguinte, se a alegação fosse, olha, descobrimos que a máscara, aí vem toda aquela alegação, né, de que não funciona, não serve para nada, e blá, 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 e já um consenso científico, etc. Ainda que fosse tudo narrativa ou, no mínimo, questionável, você tinha uma alegação mais técnica. Quando o sujeito diz, para aliviar multa, que a intenção era a conscientização, quer dizer, a intenção era educar os cidadãos e não arrecadar o dinheiro, olha, aí me parece uma alegação muito rasteira para beneficiar amiguinho. Porque se foi estabelecido que tem multa, aquela multa precisa ser cobrada. Senão, as pessoas ficam incentivadas, até no futuro, a descumprir uma regra, porque elas pensam que elas vão poder recorrer da multa ou que pode haver uma pressão política para que as multas não sejam cobradas de todos aqueles que foram alvos dela. E aí você acaba incentivando o descumprimento de uma regra. Então, assim, me parece que a argumentação ela é muito sorrateira para aliviar o Bolsonaro de tanta multa que ele está tendo que pagar. E para alguém que coletou 17 milhões de reais de Pix, acho que ele nem precisava disso, não, hein, assim. Eu estou zombando aqui. Não precisava disso, né? Afinal de contas, essa vaquinha que foi feita, ela justamente tem esse objetivo, né? Ela, pelo menos em tese, teria esse objetivo de ajudar o ex-presidente da República a bancar multas, processos, enfim, ele custear essas ações das quais ele tem sido alvo nos últimos meses. Não era para jogar na Mega Sena? Não. Eu acho que não, né? Ou para fazer investimento, não. Aparentemente, houve um gasto de 14 mil reais, né, com um jogo da Mega Sena. Mas tem gente que doa. Bom, né? O que eu posso fazer nesse país é cair quem quer, né? Né? A oferta é livre, né? Cai quem quer, né? Parece aquela... Eu me lembrei agora de uma charge em que se ironizou a história do Eduardo Bolsonaro, em que o Eduardo Bolsonaro teria falado, enfim, a charge narra, né? Porque eu fui entregar um pendrive lá na Arábia Saudita, etc. Não, mas eu vi um e-mail aqui do tipo, fique milionário, clique aqui, sabe? Então, me parece um pouco isso. Mas assim, voltando à história do Tarcísio. Essa manifestação do Tarcísio é uma manifestação, como você bem falou, concordo com você, Felipe, em gênero, número, grau. Não tem o menor fundamento técnico. E aí eu faço sempre, quando a gente fala disso, eu sempre gosto de fazer o exercício do si. Né? Nem sempre é necessário, mas em alguns episódios esse exercício é um exercício muito interessante. Se fosse um político do PT descumprindo regras sanitárias, o governador de São Paulo teria a mesma complacência?
teria a mesma atitude, também iria beneficiá-lo, também iria isentá-lo das multas? Eu acho muito pouco provável. Absolutamente muito pouco provável. Então, não faz muito sentido essa alegação do Tarcísio de Freitas. E tem um detalhe que eu acho que tem uma ligação direta, e eu gosto do nosso programa, Felipe, porque alguns assuntos eles se intercalam e eles acabam tendo um fio condutor muito semelhante. Você vê que o fato de você ser amigo de um político pode, primeiro, pode te ajudar a te livrar de um processo de investigação, ou pelo menos tentar te livrar de um processo de investigação. 2, pode te garantir uma boquinha numa estatal. E 3, pode te livrar de uma multa de caráter administrativo, que tem sim esse sentido didático. A questão da multa, tanto para o ex-presidente quanto para outras pessoas aplicadas em São Paulo, elas tiveram essa função didática. Multa, gente, também tem essa função, sabe? E quem está falando aqui, eu posso falar aqui, não, Wilson, você está falando de multa, você nunca levou uma multa, não, eu já levei um monte de multa. Eu sempre me penitencio, poxa, eu perdi 200, 300 reais numa multa de trânsito de uma bobagem que eu poderia ter evitado. Então, o fato é que o Tarcísio de Freitas foi querer bancar com dinheiro público uma amizade para o Jair Bolsonaro. Ele simplesmente falou, olha, você é meu amiguinho, já que você é meu amiguinho, tapa nas costas, eu vou te livrar dessa multa. Então, meu amiguinho, você não precisa pagar essa multa, deixa para frente, esquece, eu utilizo aqui de qualquer tipo de subterfúgio e sigamos em frente. Foi um mau exemplo do governador de São Paulo e tem uma questão política por trás, não é, Felipe? Porque isso que eu ia apontar. Tem um segundo fator. Exatamente. Então eu só deixa eu levantar a bola. Pode cortar, meu amigo. Não, nós pensamos a mesma coisa. Tem um segundo fator, que é o Tarcísio fazer um aceno para a base bolsonarista. Quer dizer, no momento em que ele precisa, dentro do raciocínio dele, se equilibrar, porque tem determinadas medidas do governo que eventualmente possam não agradar a base, e ele precisa, no raciocínio dele, fazer determinados afagos, ele pega essa pauta e fala, vou manter aqui esse eleitorado cativo, mobilizado, do meu lado, depois de um desgaste que possa ter ficado com a questão da reforma tributária, quando ele foi articular um texto de consenso, quando ele foi ali defender interesses de São Paulo, com uma posição diferente da do Jair Bolsonaro, que estava demonizando a, entre aspas, reforma tributária do PT, em vez de apontar críticas pontuais e tentar chegar a um texto satisfatório, aí o Tarcísio faz todo esse afago. Então, tem esses dois fatores. Agora, o que os portais de notícias estão divulgando agora, né, já que Jair Bolsonaro está tão desgastado com o escândalo das joias, com o fato de que recebeu 17 milhões de reais e esse dinheiro chegou a ser investido em renda fixa, teve gasto com Mega Sena, teve isso e aquilo, o Bolsonaro está fazendo umas atitudes para tentar não derreter, né, em popularidade. Então, os portais estão noticiando que ele afirmou que fez um depósito em juízo de R$ 913.300 nessa quarta-feira para pagar as multas por não ter usado máscaras durante a pandemia de Covid no estado de São Paulo. Mas a Secretaria de Saúde do Estado ainda não confirmou esse pagamento. E, repito, como a gente colocou aqui, as multas do ex-presidente são mais de R$1 milhão e do Eduardo Bolsonaro ainda tem 113 mil reais. Então, não sei se... Aparentemente, esses 913.300, né, 913.300 reais, eles não dão conta de todas as multas. Mas o Bolsonaro está tentando fazer um aceno aí de que, precisando, eu pago esse dinheiro aqui. Agora, se o governador liberar, também não tem nada com isso. Mas, eu estava querendo pagar. Né? Pode ser também uma jogada. Né? Ele deposita ali, diz que está pagando, depois você tem uma anistia e o dinheiro eventualmente é devolvido ou fica com ele. Né? Vamos aguardar para ver os desdobramentos, mas a gente está apontando aqui o quadro político por trás dessas medidas. A defesa do Bolsonaro informou que ele esteve pessoalmente em uma agência do Banco do Brasil, em Brasília.